Pode orar, Sheilinha. Sim, vamos orar. Uhum. Querido Deus e meu Pai, santo é seu nome, Senhor Jesus. Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória, Pai, neste dia. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor se faça presente nesse momento de aprendizado, Senhor Jesus, onde estamos nós aqui reunidas, mesmo depois de um dia cansativo, nós estamos aqui, Senhor Jesus, com sede da tua palavra. Amém. Jesus, usa, Senhor, a Pri que vai estar falando com nós essa noite. Alinha, Senhor Jesus, o nosso pensamento com os teus. Abre os nossos corações para que possamos receber, Pai, a tua palavra que é fonte de água vida, viva, a tua palavra que é transformadora, Senhor Jesus. Muito obrigada, querido Deus, por cada mulher aqui presente, por aquelas que ainda não estão aqui presentes, que o Senhor possa visitá-las com o teu Espírito Santo, para que cada dia mais as mulheres possam estar cientes de como que é precioso esse momento de comunhão aqui, nem Amém. se reabastecendo, Pai. Muito obrigada por tudo, querido Deus. Em teu nome eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigada, Sheilinha. Para Uhum. quem chegou depois, só para dar um esclarecimento, a pastora tem uma missão, né, com os irmãos da igreja do LCC, da igreja americana, e então por isso hoje ela não está aqui conosco. E ela me deu essa missão, né, para trazer a devocional hoje para com vocês. E o nosso devocional hoje é reabastecendo com a presença de Deus, e o tema que ela nos deu foi intimidade com Deus traz renovação. E a base bíblica está em Salmos 16:11, onde fala assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E também em Êxodo 33:14, que diz assim: Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, né? O tema é intimidade com Deus, traz renovação. E aqui, se vocês olharem no chat, na conversa do grupo, eu coloquei todos os textos bíblicos que nós vamos falar hoje na reunião, tá bom? Mas que bom que vocês estão aqui. Nós também sabemos que todas nós, né, conhecemos que nossos dias, nossas responsabilidades. Eu não sei vocês, mas parece assim que a semana tá muito rápida, ela suga a nossa energia, sabe? Suga toda a nossa força, o nosso corpo fica cansado, a nossa mente fica sobrecarregada. Ontem nós falamos no nosso GPS que o mundo tá tão acelerado, as coisas na internet tá tão assim, tudo acelerado, que a nossa mente não para, a gente não descansa, a gente não desconecta, isso nos sobrecarrega, né? O nosso coração fica desanimado. Então, assim como nós precisamos de alimento e descanso para o nosso corpo, a nossa alma também precisa ser reabastecida. Eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz quando no meio da semana, assim, né, quase no finalzinho, nós temos esse encontro que eu acho muito importante para nos fortalecer, nos reabastecer, para a gente chegar até domingo, aí chega domingo a gente se reabastece de novo e aí vai mais uns dias, né? E existe apenas uma fonte verdadeira de renovação, né, que é a intimidade com Deus, né? Jesus, ele nos ensina que a intimidade com ele começa no secreto. E aonde que tá isso, Priscila? Mateus 6:6, né? Que eu quero ler aqui pra gente, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e depois fechares as portas, ore ao teu pai que está no secreto, e teu pai que o vê no secreto te recompensará publicamente. Então, essa renovação é uma intimidade nossa com Deus. E Jesus quer que nós começamos essa intimidade com Ele no secreto, né? A base bíblica está em Mateus 6:6. E no encontro que nós temos diário e pessoal com Deus, nós vamos recebendo direção, nós vamos recebendo propósito, nós vamos recebendo equilíbrio, nós vamos recebendo sabedoria.
estar com Deus, ter esse momento de intimidade para renovação, para reabastecimento, ele não vai remover os problemas que a gente vem enfrentando no dia a dia, com os filhos, com o esposo, com sogra, com cunhada, né? Não vai remover os problemas. Ele vai transformar a maneira de como nós passamos por ele. Vai transformar a nossa mente, vai nos dar visão, vai nos dar sabedoria para saber passar por esses problemas de uma maneira diferente, de uma maneira sábia, né? Para que a gente não perca, né, a essência daquilo que Deus colocou no nosso coração, de como nós temos que ser, né? A Bíblia que as pessoas não lê e a igreja que as pessoas não vão, né? E aí, em Salmos 16, 11, que é um dos versículos da base bíblica que a pastora nos passou, se Davi ele nos lembra que é na presença de Deus que nós encontramos alegria plena e direção para a vida. Em Êxodo 33, 14, Deus nos promete: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Esse descanso aqui não é só aquele descanso físico, é a paz para nossa alma, é um alívio que o mundo não pode te oferecer, não pode nos oferecer, né? E eu estava, quando a pastora me passou o tema, eu fui pesquisar algumas mulheres, porque eu gosto de, sempre quando é o encontro das mulheres ou reunião das mulheres, eu gosto de buscar mulheres que passou e passam por coisas que nós passamos, né? Um exemplo de uma mulher que escolheu a melhor parte para ter essa renovação, né, para ter esse momento com Deus, para ter essa intimidade, foi Maria de Betânia, que em Lucas 10, 39, Maria, ela se assentava aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, enquanto Marta estava ali ocupada com as tarefas, né, da casa, limpando, não sei, eu fico imaginando Marta limpando ali, ou escutando um pouquinho a conversa, né, de Jesus com Maria, enfim. E mais Maria, com essa atitude de Maria, ela nos ensina que a renovação, né, essa intimidade, a renovação, quando a gente está cansada, ela começa quando nós priorizamos estar com Cristo antes de enfrentar as demandas da vida. E com isso também tem muito a ver com o que o pastor pregou no domingo para a gente sobre quando nós vamos tomar uma decisão difícil, uma decisão importante, tem um contrato para assinar, que a gente tem que orar antes, apresentar ao Senhor para poder fazer, né? Tem muito a ver com isso. Então, a Maria, ela nos ensina que a renovação, né, que o tema intimidade com Deus traz renovação, é a prioridade nossa no secreto com Jesus, o nosso momento com Deus, a nossa busca, né? E em João 12, 3, também fala que ela ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro, né? Revelando o amor, revelando a entrega e revelando a adoração verdadeira que ela tinha por Jesus, né? Que ela juntou o ano inteiro aquele dinheiro e tinha aquele perfume. E o que que a gente pode aprender com isso? Que a intimidade com Deus envolve parar. Às vezes a gente fala naquela loucura toda, para, ouça e valoriza a presença dele acima de tudo. Talvez a gente precisa dar uma parada, porque a gente está no automático, no acelerado, e a gente precisa parar para ouvir o que o Senhor tem nos despertado. Eu não sei se vocês têm observado, antes dessa série da mesa, o pastor vem sempre falando que nós precisamos desenvolver, aprofundar mais, sair do raso. No acampamento, a missionária falou isso, o pastor Miquel falou isso, então eu acho que o Senhor está nos chamando para um despertamento. Nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos ter aquele momento de voltar ao primeiro amor, de buscar o Senhor verdadeiramente, como nós fazíamos antes, sabe? Não ser aquela coisa de fast food, né? Rapidinho. E uma outra mulher também da Bíblia que nós podemos aprender com ela sobre a intimidade com Deus traz a renovação é a Ana, a minha xará Ana, né? Ela persistiu no clamor até ela ser renovada, até ela receber a promessa dela. Em Samuel 1, tem a Ana, que era uma mulher aflita, porque ela não podia ter filhos,
ela derramava sua alma ali diante do Senhor no templo, né? Orando com intensidade, né? E aí o sacerdote Eli chegou lá e achou que ela estava bêbada, estava embriagada porque estava orando, né? E ela, mesmo antes dela ver o milagre dela, Ana, ela experimentou a renovação da intimidade ali com Deus, né? Que em Samuel 1, 1 Samuel 1:18 fala assim, ó: então a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste, né? O resultado da entrega dela, né? O resultado da entrega que ela estava fazendo ao Senhor foi a entrega do nascimento de Samuel, foi a promessa que o Senhor fez a ela, que Samuel também virou um grande profeta. E o que que a gente pode aprender com isso, com a história da Ana? Que a intimidade com Deus nos sustenta no tempo da espera, nos dá força e antes mesmo da resposta chegar. Talvez hoje você está aqui e você fala assim, ah, Priscila, mas você não conhece a minha causa, você não sabe o que eu venho passando, né? Mas eu quero te dizer que o tempo de espera, o Senhor está te sustentando. E Ele está te dando força, porque você está passando pela prova dando glória a Deus e você está, talvez você não esteja vendo, sabe quando a gente planta a sementinha ali e a gente não vê a sementinha germinar, mas a sua oração é a mesma coisa, você plantou a sementinha ali, você está orando, mas você não está vendo o que está acontecendo debaixo da terra, mas ela está germinando, ela está criando raízes, e é assim que são as nossas orações. Então, eu quero dizer para você, não sei para quem que eu tenho que dizer isso, mas eu quero dizer ao seu coração hoje, não desista. Intimidade com Deus nos sustenta no tempo da espera, e nos dá força, mesmo sem antes da resposta chegar, mesmo a resposta não chegando. Se a resposta não chegar, o Senhor, Ele tem nos sustentado nesse tempo de espera, né? E como que a gente pode cultivar essa intimidade para trazer a renovação? Aí eu tenho 7 coisinhas, e se vocês quiserem, eu coloquei todos os versículos aqui no chat, o tema, os versículos, né? Primeiro, nós precisamos ter tempo diário na palavra e tempo de oração. Não por obrigação, mas por amor. A gente pode ver em Isaías 55:6 isso, né? Nós precisamos também, talvez, sair do automático, porque nós estamos muito no automático, nós estamos falando muito, lembra? E nós não estamos parando para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor quer nos entregar. Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Em Salmos 46:10 fala isso. Esse aqui eu quero ler, gente, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, hein? Para aprender a ouvir a voz do Senhor, que diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Então, para cultivar intimidade com Deus, para ter renovação, tempo diário de palavra e de oração, silêncio para ouvir a voz de Deus, para a gente poder escutá-lo, anotações e reflexões. Talvez o Senhor está falando alguma coisa aí no seu coração agora, enquanto eu estiver falando, anota num caderninho, e depois você, no seu momento da sua devocional com o Senhor, né, no seu tempo de intimidade com Deus, né, no seu secreto, você pergunta o que o Senhor quis trazer com isso que ele colocou no seu coração, né? A gente pode ver em Abacuque 2 sobre isso. Eu queria ler todos os versículos, né? Mas por causa do tempo e também porque eu quero abrir para vocês falarem, eu não vou ler tudo, né? Comunhão com as irmãs de fé, né? Como nós temos feito o nosso GPS, como nós temos aqui a nossa devocional todas as quinta-feiras, para nos incentivar, para nos fortalecer na fé, porque não é fácil a caminhada, né? Se eu falar para vocês, gente, a caminhada cristã é muito fácil. Não, não é, gente, não vamos mentir, vamos ser realistas. Não é fácil, mas quando nós estamos aqui, nós estamos nos fortalecendo, né? Nós estamos nos incentivando. Nós podemos ver isso também em Hebreus 10, 24, 25, e ter um coração grato. Reconheça as pequenas bênçãos que o Senhor tem te provido, tem nos provido, né?
Agradeça sempre. Em 1 Tessalonicenses 5:18 fala sobre isso, né? Obediência, nós precisamos ser obedientes, seguir a vontade de Deus. Às vezes o Senhor está te dando uma instrução, nos dando uma instrução, às vezes o Senhor está nos dando uma direção, mas porque, mas eu não quero, Senhor, será, Deus, né? Não faça isso, minha filha, não vai aí, nós estamos querendo ir. Então nós precisamos parar para seguir a vontade de Deus, obedecer, porque é melhor a gente obedecer Ele, né? E nós também podemos ver sobre isso em João 14:15. E o último é serviço ao próximo, né? A intimidade com Deus gera ação. Você vai ajudar o seu próximo, você vai ter aquele momento de comunhão, né? Você vai fazer, mas não vai sentir aquele peso, por que que você está fazendo? Não, você vai ajudar porque é aquilo que Deus colocou no seu coração de servir. Então, porque como ele fez, ele serviu, né? A intimidade com Deus, ela é a chave para que nós sejamos renovadas diariamente. A Maria nos lembra de parar para ouvir e adorar. Ana, ela nos lembra que permanecer firme e derramar o coração, mesmo em meio à dor. Quando nós escolhemos estar na presença de Deus, seja em silêncio aos seus pés, seja clamando com intensidade, seja recebendo descanso, ou seja chorando, nós estamos recebendo descanso, nós estamos recebendo direção e força para prosseguir. Quando nós confiamos em Deus, Ele renova as nossas forças e nos faz como águias, né? Como diz lá em Isaías 40:31. Esse também eu quero ler para a gente. E essa aqui, Isaías, eu não sei se eu coloquei esse aí. Ah, coloquei. Em Isaías 40:31 diz assim, ó. Aí, gente. 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Elevar-se-ão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão, né? E que nessa noite nós possamos ter a intimidade com o Senhor e lembrar que o Senhor, ele nos sustenta no tempo de espera, né? Talvez você tá achando assim, Priscila, mas eu sinto tão cansada, né? Porque eu venho fazendo e não vejo nada acontecendo. Tá acontecendo. No mundo espiritual tá acontecendo. Não desista. Seja como Ana, persistindo no clamor, persistindo em oração, persistindo no seu propósito, né? Que até você receber sua bênção, até receber a sua promessa, né? Como ela recebeu Samuel, né? Porque eu tenho certeza que o Senhor, ele não é Deus de fazer as coisas pela metade. Se ele prometeu, ele vai cumprir, porque Deus, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou para você, tá falado, entendeu? Mesmo que você não tá alinhada com ele, ele vai cumprir o que ele falou, porque ele não é Deus de voltar atrás com o que ele prometeu pra gente. Amém? Então, que essa noite nós possamos sair daqui com a lição de que nós precisamos voltar a ter aquele momento nosso com o Senhor. Eu sei que é muito corrido pra gente, né? Mãe, especialmente, as crianças tudo voltam para a escola agora, aquela coisa, trabalho, casa, mas vamos priorizar ali uns 10 minutinhos na hora que você estiver tomando banho, né? Não sei, eu não tenho mais nem isso, gente, na hora que eu tô no banheiro, porque meu bebê vai entra junto comigo, ele põe a mão dentro do chuveiro, mas amém, glória a Deus, vamos junto, né? Então que nós possamos ter, tá dirigindo ali, louva o Senhor, começa a adorá-lo, começa, né, cantar, agradecer, tá ali cozinhando, né? Faz a mesma coisa, tá varrendo, tá limpando, tá lavando. É uma das coisas que eu aprendi, porque muitas das vezes nós crescemos. Quando eu cresci, quando meus pais passaram a ser evangélicos, eu tinha aquela mentalidade que aí eu preciso estar de joelho na beira da cama para orar e para ter o meu momento com Deus. E não é isso, nós podemos estar em qualquer momento ali. Você está varrendo a sua casa, você está ali tirando pó, né, passando a roupa do esposo, você está ali adorando, agradecendo ao Senhor, tendo o seu momento com Ele, né? E que nós possamos o adorá-lo, ter
certeza que esse momento ele vai renovar as nossas forças, ele vai, né, nos capacitar e que possamos buscar mais intimidade com ele. Amém? E era isso que eu tinha para hoje. Olha, gente, eu consegui terminar 5 minutinhos antes. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não me deixe falando sozinha, gente, porfa. Alguém quer falar alguma coisa, dar um testemunho? Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar antes, porque aí eu paro a gravação e aí a gente fica mais à vontade, né? Porque se a gente quiser falar alguma coisa, para não ficar gravadinho. Alguém gostaria de orar para terminar, agradecer? Ou eu posso escolher alguém para orar para agradecer? Alguém gostaria de orar para terminar, para agradecer? Posso orar, Pri? Tá bom, obrigada. Senhor Jesus, Pai, como é bom, Senhor, ver que juntas podemos crescer mais, como o Senhor nos para e nos coloca na Tua presença, Pai, mesmo a esse tempo tão corrido, Pai. E obrigada pela vida da Priscila, que a Priscila tem sido um testemunho em nossas vidas. A gente sabe tudo que as nossas vidas não são fáceis, mas é bom ver que a gente pode perseverar porque o Senhor está conosco, Pai. Obrigada por esse momento, te agradecemos por podermos estar aqui. Pedimos que o Senhor abençoe aquelas que não puderam estar, o Senhor conhece as necessidades e continua conosco, Pai. Nos ajuda, Pai, a estar aos teus pés, mesmo nos momentos difíceis, Pai. Que a gente possa buscar a tua presença e que a gente saiba que o Senhor está no controle, o Senhor tem o seu tempo e ajuda-nos a compreender isso, Pai. E a se sentir amada. Sabemos que somos tua filha, Pai, que o Senhor é o Pai bondoso que cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos por esse momento. Amém. Amém. Gente, eu vou parar de gravar aqui, deixa eu só aumentar a tela. Aqui, vamos.